Hoje de volta aqui na delegacia de Riachão do Jacuípe, depois de toda aquela confusão ontem que aconteceu aqui na frente da delegacia, hoje nós fomos conversar com o delegado Sérgio Vasconcelos. Com um pouco mais de calma, o delegado vai nos explicar como está decorrendo toda a investigação e como a polícia chegou até o noivo da Renata. Como as provas levaram a acreditar que o próprio noivo seja o suspeito do crime. Então nós já estamos aqui na delegacia. O Cássio não está mais preso aqui na unidade, devido à grande comoção que causou ontem a prisão do Cássio aqui em Riachão do Jacuípe. Ele foi transferido para uma outra delegacia, que a polícia prefere não revelar para não haver mais protestos em frente aonde ele estiver. Então aqui na delegacia, nesse momento, o delegado continua fazendo os trabalhos de investigação para que o crime seja elucidado e dê realmente a certeza da culpa ou da inocência do noivo da Renata, a professora que foi assassinada com diversas facadas. E um detalhe: a perícia lá no Instituto Médico Legal, em Feira de Santana, no DPT, como nós costumamos chamar, revelou que não foram apenas 23 facadas no corpo da professora. Foram mais, além das 23, houve mais outras facadas no corpo. E ela também pode ter sofrido agressão física, como socos e murros em algumas partes de seu corpo. Então, nós vamos conversar com o delegado, Dr. Sérgio Vasconcelos, e saber mais detalhes do andamento após a prisão do noivo da professora Renata, assassinada brutalmente em Riachão do Jacuípe. O que a polícia vai fazer a partir de agora para dar uma resposta mais concreta à sociedade. Às 14h, eu recebi em primeira mão a informação de que o Cássio Fabrício, noivo da Renata, estaria sendo detido temporariamente para averiguações, para as investigações, e estaria sendo trazido para Riachão. Como foi que se chegou, desde amanhã até as 14h, a esse passo de prender o Cássio temporariamente? Na terça-feira, nós representamos pela prisão temporária do principal suspeito desse homicídio. Ontem pela manhã, aguardamos o desfecho e a resposta da Justiça, e tão logo obtivemos o mandato de prisão, entramos em contato com a Coordenadoria de Serrinha, através do seu coordenador em exercício, Dr. Idelbrando. Informamos a ele que existia esse mandato de prisão temporária, tomamos conhecimento que ele estaria no Departamento de Polícia Técnica fazendo exame de corpo de delito. Uma equipe se deslocou para o local, apresentou o mandato e ele foi preso. Doutor, desde o início, algumas pessoas realmente comentavam da suspeita do Cássio. O que levou a polícia, além desse arranhão na testa, quais os outros os detalhes do crime que levaram a fazer mais ainda suspeita a esse noivo da vítima? Olha, realmente foi um conjunto de observações que nos levaram a suspeitar do noivo. O comportamento dele, a reação diante da notícia da morte de uma pessoa amada, a cena do crime, que existia detalhes que comprovava que a vítima estava esperando uma pessoa próxima, uma pessoa íntima, e as conversas dele e dela pelo aplicativo do WhatsApp. Inclusive, doutor, nós tivemos acesso à informação em off de que eles trocaram mensagens e ele falava de pegar um ônibus às 18h30. Seria um ônibus que ele estivesse vindo para cá, ou a polícia tem informação se ele veio de carro próprio, caso seja ele o acusado desse crime? Não, isso daí diz respeito ao dia de sábado, onde ele alega que passou o dia com o filho e a mãe do filho no Shopping Iguatemi. Ele saiu por volta das 9h da manhã da cidade de Herdávila, chegou no shopping, ele sempre se comunicando e avisando a noiva. Por volta das 18h30 ele mandou uma mensagem para ela dizendo que estava saindo de Salvador, retornando para Herdávila. Às 20h, quando ele chegou, ele avisou de novo que ele tinha chegado em casa. A partir desse momento ela já não respondeu mais às mensagens dele. Não existe nenhuma conversa depois das 18h do sábado. Doutor, ela foi deixada pelas amigas por volta de meio-dia. O crime pode ter ocorrido, então, durante a madrugada de sábado. Se Cássio for realmente o acusado, ficar provado, ele pode, em vez de ter pego esse ônibus para Dias Dávila, ter pego para aqui, para Riachão, ou está até vindo de carro realmente, né, para cá. Não, eu acredito que em relação
a presença dele no shopping no dia de sábado, é bem provável que tenha ocorrido mesmo, porque ele estava na companhia da ex-mulher, do filho, de 2 coleguinhas do filho e da ex-sogra dele. O que pode ter ocorrido é que ele alega que foi de noite para uma festa, permaneceu até às 5 horas da manhã do domingo, na companhia de um casal amigo deles. Das 5 horas da manhã às 11 horas, ele disse que estava em casa sozinho e dormiu nesse período. E o crime aconteceu justamente no horário assim de 6 horas a 9 horas da manhã do domingo. Justamente nesse período em que ele alega que estava sozinho, não estava na companhia de ninguém. Então ele não tem como provar que ele estava realmente em casa dormindo. Esse detalhe, e a vítima preparou o café da manhã, colocou à mesa os pratos, talheres para 2 pessoas, e a vítima estava esperando uma pessoa próxima e íntima, porque a vítima estava apenas com um vestido, sem roupa íntima por baixo. Quem é que vai esperar uma pessoa, se não for uma pessoa próxima e íntima? Doutor, então, a gente tem um porém aí. Ela não foi morta na madrugada do sábado, já foi nas primeiras horas do domingo. Exatamente, foi no domingo de manhã que ela foi morta, entre 6 horas da manhã e 9 horas da manhã. Doutor, com a sua experiência bastante grande na polícia, na investigação, como delegado, como o senhor disse, ela estava sem roupas íntimas. Ele poderia já ter chegado pela madrugada, ter dormido lá quem fez esse crime, ou chegou de manhã cedo, entrou, porque se ela preparou o café da manhã, não estava com roupas íntimas, apenas um vestido de dormir, a cama não estava desfeita, mas essa pessoa pode ter dormido na casa com ela? Não, eu não acredito que ele chegou antes das 5 horas da manhã, porque até 5 horas da manhã ele alega que estava na companhia de um casal amigo deles. Isso daí provavelmente ele vai trazer essas 2 testemunhas, essas pessoas vão ser ouvidas e devem confirmar que até 5 horas da manhã eles estavam juntos. De 5 horas da manhã até 11 horas da manhã é esse período, esse lapso de tempo, é que ele não tem como provar que estava da companhia de qualquer pessoa. Nesse lapso de tempo ele estava sozinho. Então ele pode muito bem ter saído de lá às 5 horas da manhã, chegado aqui em Riachão de Jacuípe às 7, ela estava aguardando ele para tomar café da manhã. Pode ter ocorrido uma discussão, ele ter praticado o crime, ter saído daqui de Riachão por volta das 9 horas da manhã, chegou em Dias d'Ávila às 11, às 11 horas ele passou uma mensagem para ela, de lá de Dias d'Ávila, pelo WhatsApp, e às 11 horas da manhã ele disse que foi para uma casa de uma tia dele lá em Dias d'Ávila para assistir o jogo e para almoçar. Então, realmente ele pode ter cometido esse crime nesse lapso de tempo e pode ter vindo aqui nessa cidade, provavelmente de motocicleta, que ele tem moto. Provavelmente ele colocou a motocicleta dentro da garagem da casa e por esse motivo ninguém viu. Se ele viesse com um carro, as pessoas iam dizer, não, tinha um carro tal, na porta, entendeu? Então, provavelmente, ele fez todo esse itinerário. Doutor, então, aquela pegada, aquela marca no muro, que a pessoa como se tivesse olhado para ver se tinha movimento na rua, ele estava sujo de sangue nas mãos, nos pés, como tinham as pegadas. Se ele saiu nesse horário, será que não tinha movimento na rua? Alguém já deve ter procurado anonimamente a polícia para dizer se viu alguém saindo da casa nesse horário. Como o senhor disse, pode ter sido uma moto. Esse horário das 9, provavelmente ali já tinha movimento de pessoas naquela rua. Será que alguém não viu? O senhor pode até fazer um apelo, se alguém viu, para falar anonimamente alguém saindo da casa? O serviço de investigação já esteve no local, na área, pesquisando esses detalhes e realmente ainda não temos nenhuma testemunha que tenha presenciado qualquer tipo de anormalidade na casa. Provavelmente ele colocou as mãos no muro e tentou ver se tinha alguém do lado de fora. Como não tinha, realmente fugiu do local sem ser visto. Doutor, nenhuma câmera ali no setor, na região, será que conseguiu pegar ele ou alguém, algum movimento estranho ali pela rua dela? Tem uma câmera distante 100, 80 metros mais ou menos. Nós já solicitamos as imagens dessa câmera, mas
pudemos detectar nenhuma imagem que pudesse realmente mostrar alguém entrando ou saindo da residência. Doutor, ontem nós entrevistamos a empregada da Ienata. Ela foi unânime em dizer, categórica em dizer que o amor deles era muito bonito, que eles conviviam bem. As amigas, inclusive, que foram com ela para o show, disseram que ela não comentou nada a respeito da relação dela, como algumas pessoas disseram que ela havia comentado nessa festa que não ia bem com o noivo. A família, inclusive, em Pé de Serra, da própria vítima, defende o rapaz. Falou, alguns primos, a mãe, o filho ficou neutro, mas a mãe disse que dentro do coração dela não acreditava ter sido o noivo, ter matado a filha. Ele foi para o enterro da Ienata. Então, com todo esse quebra-cabeça agora, levando ele a ser suspeito, a família procurou o senhor, mudou de opinião. Ele tem um traço de psicopata, caso ele seja o acusado mesmo, realmente o culpado do crime? Não, ainda não tivemos contato com a família da vítima. Todas essas pessoas serão ouvidas também. Mas é natural que ele fosse para o enterro, para o sepultamento, porque se ele não fosse, ia demonstrar muito mais a suspeita. Então ele encenou todo esse papel, entendeu? Mas você vê pela reação dele, pela demonstração do sentimento dele, que em nenhum momento ele se sente sensibilizado com o que aconteceu com uma pessoa amada, que ele dizia. Então, leva-se a crer, se ele for realmente o acusado, ele pode ser até ter traços de psicopatia, não é, doutor? Olha, o nosso investigador fez a degravação das conversas dele pelo WhatsApp, inclusive fez até com uma amiga de uma pessoa, um amigo dele que é psicólogo, e esta pessoa informou que os traços ali é perfeitamente encaixado numa pessoa psicopata. E agora, a partir de agora, doutor, ontem foi uma comoção muito grande aqui na frente da delegacia. A gente sabe que a estrutura da delegacia de Riachão do Jacuípe é um pouco pequena para comportar um crime de tamanha grandiosidade, inclusive com o acusado, o suspeito preso aqui na delegacia. Ontem à noite mesmo, houve a transferência dele para um outro local que a polícia prefere não divulgar, para não haver mais protestos. Ontem à noite mesmo, hoje pela manhã, depois de toda aquela comoção e aquela confusão aqui à frente da delegacia. Ontem à noite mesmo, quando percebemos a grande aglomeração de pessoas que existia na unidade policial, nós decidimos transferir ele para outra unidade para preservar a integridade física do principal suspeito. Doutor, agora as provas são os laudos e os resultados dos exames feitos das provas colhidas no local do crime. Quanto tempo agora a polícia pode estar divulgando e tendo até uma certeza dele ou de algum outro suspeito que realmente seja culpado? Até porque com o segmento das investigações e as provas pode tirar também a culpa do Cássio e surgir um outro suspeito. Mas quanto tempo mais a polícia pode estar dando um novo resultado, uma nova etapa de toda essa investigação? Olha, toda a Polícia Civil está empenhada em solucionar o mais rápido possível. Nosso diretor do Departamento de Polícia do Interior me pediu uma cópia dos ofícios requisitando essas perícias para dar celeridade ao resultado desses exames. E nós esperamos que isso seja o mais rápido possível. E foram solicitados diversos exames para a gente tentar identificar e elucidar esse crime. Então, isso depende da polícia técnica, alguns exames são feitos em Salvador, pode ser que outros exames sejam feitos em outros locais. Nós esperamos que entre uns 15 e 20 dias a gente tenha os resultados e possa juntar os autos para a gente poder ter uma linha de raciocínio e ter uma convicção do que realmente aconteceu. E no caso dele ser realmente o acusado do crime, ficar comprovado que foi ele o assassino, ele volta aqui para a delegacia para prestar algum depoimento, alguma coisa, ou de onde ele está, ele já desce direto para algum presídio, para alguma outra delegacia maior para aguardar o julgamento? Olha, ele se encontra preso à disposição da Justiça da comarca daqui de Riachão do Jacuípe. Então, é o juiz que vai definir para que local ele deverá cumprir. Se caso ficar comprovado ser ele o autor, nós iremos representar pela prisão preventiva e caso seja decretada essa prisão preventiva, a Justiça que vai definir o local, provavelmente no presídio regional de Feira de Santana.
Doutor, a gente aqui da TV Verdade agradece a essa entrevista, parabeniza o seu trabalho, que foi bastante rápido nessa resposta à sociedade. Inclusive, ontem, nas entrevistas que eu fazia, menos de 24 horas após a professora ser sepultada, a polícia já dá digamos, uma resposta, não concreta, mas já dá uma resposta à sociedade que está trabalhando e investigando. Então, a gente da TV Verdade, o Blog da Verdade agradece, e a população, claro, deve estar agradecendo ao seu trabalho. Realmente, nós necessitávamos dar uma resposta, a polícia necessitava agir rapidamente, porque quanto mais cedo a gente começa as investigações, quanto mais cedo a gente colhe os depoimentos, a gente chega mais próximo da verdade. E nós tínhamos desde o início a suspeita, no momento mesmo da perícia que nós estávamos fazendo, eu já tinha a minha convicção, já tinha a minha suspeita fortíssima sobre ele. Isso se confirmou com conversa com o perito extraoficialmente. Eu estive lá com a perita, lá em Serrinha. Então, tudo isso ajudou bastante para que a gente tomasse decisões e tivesse uma linha já de investigação definida. Não descartando outras possibilidades. Se surgir fatos novos, nós vamos investigar, vamos continuar buscando sempre a verdade. Cássio Fabrício chegou na delegacia por volta das 18h40, sob um forte esquema de segurança para evitar que a população agredisse ou lixasse o acusado. Ele foi levado direto para dentro da delegacia. Veja o momento em que Cássio desce do carro e vai para dentro das dependências da Delegacia de Polícia Civil de Riachão do Jacuípe. Nossa reportagem teve acesso a uma entrevista exclusiva que o suspeito deu ao radialista e repórter Clériston Silva, da cidade de Serrinha. Cássio ainda estava na cidade fazendo exames de corpo de delito, quando foi expedida o seu pedido de prisão temporária. Veja o que o suspeito fala ao repórter sobre o crime da professora Ienata. É uma acusação que não procede de jeito nenhum. Nós tínhamos uma vida muito linda, muito bela. Quando se tinha alguma discussãozinha, na mesma da hora a gente conversava, nunca alteramos a voz um para o outro, jamais eu ia triscar na mão nela. Eu simplesmente sempre a gente conversava e depois se entendia. Eu nunca dormi brigado com ela. A gente, quando tinha alguma discussão, até pelo WhatsApp mesmo, a gente conversava e no mesmo dia, não queria nem dormir brigado um com o outro. Jamais. Quem conhece a minha vida e a vida dela sabe disso. E são muitas pessoas. O pessoal do centro de Riachão, o pessoal da família dela, minha família, muitos amigos próximos a ela, conhece a nossa vivência, a nossa lida. Ela comentava muito para todo mundo como estava sendo a nossa vida, como estavam sendo nossos planos. Vocês viviam bem, então? Né? Graças a Deus, nunca tive motivo de infidelidade para ela. Entendeu? A gente mesmo afastado um do outro, mas nunca transpareceu. Quanto tempo você ela? Com ela? 3 anos. 3 anos. Bom, eu li na imprensa que no dia do crime você estaria em Salvador, em um shopping. No sábado. Foi isso mesmo? Eu estava no shopping com meu filho. Foi aniversário dele. Aí mais tarde fomos a uma festa, eu e mais 2 colegas. E de lá, quando retornei para casa, deixei eles em casa, eu voltei para casa e dormi. Aí quando foi umas 11 horas eu liguei para ela, não respondeu mais. Depois disso aí eu fui almoçar na casa da minha tia, lá em Dias Dávila mesmo. Foi aonde me ligaram às 2 da tarde, falando que ela tinha encontrado morta em casa. Foi um lance de uma festa que ela foi para uma festa? Ela foi para a festa na sexta-feira, logo no sábado de manhã, ela mandou mensagem para mim, ela falou como foi a festa, me mandou as fotos, eu pedi que ela mandasse as fotos, ela mandou um vídeo, logo depois ela falou que estava saindo para casa, retornando para casa, que ela estava em feira ainda, logo depois, às 12h30, eu mandei mensagem para ela perguntando se ela já tinha chegado, ela falou que já.
Quando eu estava saindo de Salvador às 18 horas, eu falei para ela, amor, peguei as passagens para 18h30. Quando eu retornei para casa às 20 horas de Salvador para Dias d'Ávila, eu mandei mensagem para ela casa, dizendo que já tinha chegado em casa. Quem foi que te informou do crime? Como foi que você ficou sabendo? Foi Rosa, uma amiga da gente lá de Riachão. Me ligou, informou. Aí eu saí de casa, não peguei dinheiro nenhum, só fiz pegar a chave do carro e sair. No primeiro pedágio, eu pedi pra moça abrir o pedágio, que eu não tinha dinheiro, os R$4 pra pagar, porque eu saí sem pegar nada, só com o que estava no corpo. No primeiro pedágio, a moça chegou lá, não quis abrir, falou que tinha que preencher algum termo que não estava pagando. Eu não esperei, passei a cancela direto e parti em direção para cá. No segundo pedágio tinha umas moedas no carro de meu pai, eu peguei, que era R$2,10, eu paguei. Mais adiante, logo em Amélia Rodrigues, num posto em Amélia Rodrigues, eu abasteci R$50 no carro, no meu cartão, e desci direto para casa. Quando eu chego na casa, eu estava sabendo que a minha sogra, Dona Maria, estava no hospital. Eu fui até lá, eu voltei. Quando eu voltei, eu fiquei acompanhando todo a visita técnica, apesar de não ver nada. Quem acompanhou foi a advogada Érica, mas estava dentro, próximo da casa. Aí fui encaminhado à delegacia, dei meu depoimento todinho. Logo após, eles me deu uma guia para fazer exame de corpo de delito. Você apresentava alguns ferimentos, me parece. Foi só um arranhãozinho na testa, que ainda está aqui. Me deu a guia para fazer. Na segunda-feira, eu fui até feira para acompanhar o corpo dela, a chegada. Na verdade, já saí de Pé de Serra, que eu fui dormir em Pé de Serra depois do ocorrido. Fui dormir em Pé de Serra. Quando eu voltei, fui para o Riachão, passei lá na delegacia. O corpo ainda não tinha sido levado para o IML. A gente ficou até 11 horas para o corpo ir para Feira de Santana. Lá, eu acompanhei a saída até Pé de Serra, eu fui ao enterro. Eu vi uma foto sua no enterro. Eu estava acompanhando o tempo todo. Eu peguei a guia para fazer o exame na terça-feira, porque na segunda disse que não tinha em Serrinha médico para fazer o exame. Aí eu fui na terça-feira, depois do enterro dela, que eu acompanhei integralmente. Fui lá, fiz todos os exames que pediu, tanto da palma do pé, quanto da lesão corporal, da saliva, para colher o DNA. E quando estava aqui, o oficial de justiça aqui de Serrinha me pediu que eu fosse até a delegacia. Ele deixou eu ir com meu pai no carro, eu vim com livre e espontânea vontade, não fui já algemado, eu não fui no carro da polícia, eu fui no carro do meu pai. Chegando aqui, eu fiquei sabendo da notícia que tinha essa ordem. Estou aqui à disposição de precisar de mais exames, de precisar de mais provas para me inocentar. Não fiz isso de forma nenhuma. Nossa vida não permite uma coisa dessa. Eu acredito que um dos pontos que intriga a polícia é o fato de não haver sinais de arrombamento na residência, a cerca elétrica estava desligada e essa suspeita de que quem matou a professora seria uma pessoa da relação dela. Você tinha motivos para matar ela? De jeito nenhum, não matei a minha noiva, gente. Eu não matei. Não foi eu. Não tinha porquê, a gente tem uma vida muito linda pela frente. A gente tinha um sonho de ter uma menina. A gente falou que o nome seria Joana, já uma menina fictícia, o nome de Joana. Vocês tinham problemas de ciúmes, essas coisas? Não, vocês brigavam por isso? Não tinha. A gente, pouco se tinha alguma desavença, a gente já se entendia no mesmo dia. O que é que você diz para a família dela e para a sociedade? A família dela sabe que eu não fiz isso, né? A minha sabe também que eu não fiz isso. Vai provar, tudo vai ser provado, okay. Com certeza.